me apresentar para vocês. Meu nome é Túlio Eduardo, eu faço parte do grupo de oração Jesus Vive, que acontece toda segunda-feira na igreja de Santa Edvirges. Sou casado com a Elaine, que está ali, sou pai da Maria Tereza. E para mim é uma graça muito especial, muito grande poder estar aqui com vocês hoje, ministrando esta poderosa palavra de Deus. E eu acredito que o Senhor, Ele não nos chama, Ele não faz com que nós saiamos da nossa casa à toa, sem ter algo para nos dar. Quantos de nós estamos cansados do dia de trabalho, queria estar em casa agora, descansando, deitado, mas o Senhor nos atraiu, conforme a palavra nos diz, que ninguém vem a Jesus se o Pai não atrair, e nós nos sentimos atraídos pela graça de Deus, e nós demos o nosso sim ao Senhor nesta noite de hoje. Então, quando eu preparava a minha pregação, e hoje, quando eu rezava, fazendo a minha adoração, o Senhor colocava no meu coração que o tema é alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos no Senhor. Alegria do cristão, alegria em servir ao Senhor. Mas a alegria do cristão, a alegria de servir o Senhor, não é como a alegria que o mundo nos oferece. O mundo nos oferece uma alegria falsa, que é passageira, mas a alegria que o Senhor nos dá, ela é eterna. Por quê? Porque segundo São Paulo, a carta aos Gálatas, capítulo 5, nos versículos 22 seguintes, ele fala que a alegria é um fruto do Espírito. Logo, se ela é um fruto do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele é eterno, esta alegria não passa. E algo que se distancia muito dos nossos dias e que nós acabamos nos esquecendo é alegria, servir ao Senhor. A alegria que o Senhor nos dá ao servir Ele, ela não nos ausenta de sofrer, ela não nos ausenta do sofrimento, mas é uma pessoa que tem este fruto do Espírito, ela se alegra no sofrimento. O sofrimento nunca será algo ruim, se nós soubermos sofrer. Nosso Senhor, Ele sofreu as piores atrocidades que o ser humano poderia sofrer. E o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ia calado como cordeiro até o abatedouro. E por que será que acontece alguma tribulação, algum sofrimento, vem alguma tempestade sobre a nossa vida, e a gente pensa, o Senhor nos abandonou, o Senhor se afastou de nós? Não, na medida que nós estamos sofrendo, é que o Senhor está mais perto de nós. Se nós soubéssemos, se nós entendêssemos que o fruto da alegria é gerar em nós confiança e aumentar em nós a esperança, nós seríamos outras pessoas. Então pega a sua palavra na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 4 e versículo 4. Amém ou misericórdia? A Santa Palavra nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável,
eis o que deve ocupar vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos aplaudir a santa palavra do Senhor. Irmãos, para mim, quando eu comecei o meu ministério de pregação, eu gosto de falar isso porque eu fiquei esperando a oportunidade de estar pregando durante 3 anos. E durante esses 3 anos que eu esperei no Senhor, eu orei, eu estudei, li toda a palavra, me dediquei, para que quando eu tivesse a oportunidade de pregar o Evangelho, eu pudesse me dedicar ao máximo. E a Renovação Carismática, ela abriu as portas para mim, e eu sei que isso é um favor do Espírito, porque quando eu li um trecho da carta da Beata Helena Guerra, a primeira carta da Beata Helena Guerra, para quem não conhece, ela é, podemos dizer assim, a apóstola do Espírito Santo. Acho que praticamente todos da Renovação Carismática conhecem aquele livro Escritos de Fogo. A Beata Helena Guerra, ela dizia ao Papa Leão XIII: hoje, encontra-se em nosso meio muitos pregadores que pregam a respeito dos santos. Isso é bom. É muito bom ouvir sobre São Pedro, sobre Santo Antônio, sobre São Paulo. É muito bom e nós temos que ouvir mesmo. Mas uma pregação sobre o Espírito Santo, quem não faz? Mas uma pregação verdadeiramente do Espírito Santo, conhecer, mostrar quem é o Espírito. Nós não estamos conhecendo quem é a pessoa do Espírito, porque nós estamos acostumados. Eu dizia isso semana passada no grupo Jesus ao Senhor, quando eu fui pregar. Nós nos apegamos muito nas manifestações do Espírito. Nós dizemos: o Espírito, a gente vê uma pomba branca, a gente pensa assim: o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma brisa suave. O Espírito Santo, ele é uma labareda de fogo. Ele é um ruído. Não é isso que é o Espírito. Não é isso que é o Espírito Santo. Isso é a manifestação do poder do Espírito. O Espírito Santo, ele é muito mais. Ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é uma pessoa, porque nós temos com pessoa intimidade. Nós temos com pessoas relação. Às vezes nós fazemos parte de um grupo da Renovação Carismática que é para ser movimentado, dirigido, guiado pelo Espírito de Deus, e nós fazemos isso apenas na hora que nós estamos no grupo de oração, mas a gente, quando sai da porta para fora, a gente esquece o Espírito, a gente não busca o Espírito, a gente não tem uma amizade com o Espírito. E é por isso que quando chega uma tribulação, que quando o sofrimento, as angústias, as tempestades batem na nossa porta, a primeira coisa que a gente faz é desesperar, porque nós não confiamos em Deus. Como que o fruto da alegria, igual São Paulo nos fala, e ele repete ainda por cima: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Como a gente vai se alegrar no Senhor se nós não conhecemos o Senhor e se nós não deixamos com que o Espírito de Deus, que é o responsável com que esta alegria, com que este fruto seja gerado em nós, seja desabrochado? Nós não vamos aguentar, nós não vamos. A razão é iluminada pela fé, e a razão iluminada pela fé faz nós querermos a Deus. Mas não basta só querer. Esta fé, ela é necessária, ela é ser alimentada pelo Espírito Santo. Por isso que quanto mais uma pessoa ela é cheia do Espírito Santo, mais ela se alegra, mais ela está confiante, mais ela põe as suas complacências no Senhor. Mas nós estamos como que se esvaziando da presença do Espírito. Como que nós vamos ser pessoas alegres? Como que nós vamos poder dizer alegrai-vos? Como que eu vou poder chegar para o irmão e falar: irmão, alegra no Senhor? Repito, alegra. Se eu não tenho a presença, a intimidade com o Espírito, eu não posso dar nada que eu não tenho. Eu não posso. Na aula de todo apostolado,
apóstolo, ele só é apóstolo quando ele se enche da presença de Deus e quando ele transborda, ele pode dar isso ao outro. Porque se eu não tiver, como que eu vou dar? Olha para você ver aqui, ó, Paulo, ele estimula e mostra-nos que aquele que está em Deus tem sempre motivo para se alegrar. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41 diz: quanto a eles, deixaram o sinédrio muito alegres de terem sido dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Irmãos, sofrer, ainda mais pelo nome de Jesus, é uma glória, é uma graça. Por que nós estamos nos ausentando de sofrer, meus irmãos? Eu vou explicar uma coisa. Semana passada eu estava no grupo de oração do Senhor, eu fiquei assim um tempo assim, a moça chegou perto de mim e falou assim: você está passando mal? Eu falei: não, vocês podem acostumar, que isso aqui é mania, tem que acabar com isso daí. Como que nós, meus irmãos, nós vamos confiar verdadeiramente em Deus? É uma coisa que a renovação carismática ensina sempre. Olha só, quando você acordar, você já fala: bom dia, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Gente, isso aqui não pode ser da boca para fora. Eu não posso pregar, primeiro, para servir, para estar na frente, conduzindo, pregando, ministério de música, o ministério de intercessão, seja qual for o ministério. Se não tem o batismo no Espírito Santo, se não tem intimidade com o Espírito, gente, não vai durar não. Nós não vamos durar, nós não vamos aguentar. Nós que somos servos, eu ouvi uma coisa um dia que me deixou meio cabeludo. Falou assim: olha, eu rezo quando eu estou no grupo de oração, eu rezo quando eu estou no núcleo, já tá bom. Falei: meu Deus do céu, que ingenuidade. Vai cair, não vai aguentar não vai aguentar. Se você não reza, se você não busca, se você não ora, uma hora ou outra você vai sucumbir. Quantos irmãos a gente olha e vê passando na rua, caminhava com a gente. Quantas pessoas que caminhavam com a gente e deixou de lado? Quantas pessoas, aonde foi? Nós que estamos aqui na frente, nós somos servos, é nosso dever e obrigação apresentar o Espírito. Hoje, quando eu adorava, o coordenador do meu grupo mandou mensagem para mim e falou: Túlio, eu estava em adoração, em oração pelo grupo de oração, rezei por você, rezei pelo grupo de oração Rosa Mística, e o Senhor me deu uma palavra, ousadia. É a mesma palavra que o Senhor me deu na hora que eu estava adorando. Falou para mim, falou com o meu coordenador. Que comunhão é essa que nós estamos tendo? Espírito Santo, alegrai-vos, é só pelo Espírito. O livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, vai dizer: a alegria do Senhor é nossa força, Olha a vida do apóstolo Paulo, gente. O apóstolo Paulo, ele era inimigo da igreja, era um judeu que perseguia os cristãos, matava os cristãos. A caminho para Damasco, o Senhor apareceu como um facho de luz, ele caiu do cavalo. O Senhor perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo ficou cego. O Senhor falou: vai até a casa de Judas na rua direita, chegando lá vai ter vou mandar um homem de Deus chamado Ananias. Ele vai colocar a mão na sua cabeça, vai invocar o Espírito Santo, você vai ser batizado e as escamas vai cair nos teus olhos. Quem de nós aqui ainda não está com escama nos olhos e não recebeu ainda o batismo verdadeiro e continua? O irmão falava: é conversão, é mudança de vida, é mudança de atitude. A gente vem do grupo de oração toda quarta-feira e continua a mesma coisa. Que Espírito Santo que nós temos apresentado no grupo de oração? Que Espírito Santo é este? Que Espírito Santo é este que não tem poder? Que parece que não tem poder, que não pode fazer nada, gente? A gente está brincando com a pessoa do Espírito. Eu não vou me alegrar nunca se não for pelo Espírito. A gente pega na história da igreja, a gente vê os santos. Tem um santo que chama São Felipe Neri. Ele é conhecido como o santo da alegria. Ele dizia: longe de mim o pecado e a tristeza. O pecado e a tristeza. Então logo nós observamos
que a maioria da tristeza que nós temos, ela é causada pelo pecado. Pelo pecado. Porque anos antes, Santo Agostinho dizia: se o pecado é o motivo da tua tristeza, que a santidade seja o motivo da tua alegria. E São Domingo Sábio completa: não é possível santidade sem alegria. Sem alegria. Mas a gente olha para os irmãos dentro da igreja, a gente olha para os irmãos só está assim, ó. Tipo animal. Que é cara feia, emburrada. Que isso, gente? O que está acontecendo? Eu sou uma pessoa, infelizmente, eu sou estressado. Estou tentando mudar. O meu temperamento, ele me inclina para esse lado de impaciência. Mas, depois que eu comecei a rogar ao Espírito, o Espírito Santo, ele fala assim para eles: ó, deixa eu te falar uma coisinha aqui. Você não é nada. Sozinho, você não é nada. Confia em mim. Pega na minha mão que vai. E aí, fala a verdade. É difícil ou não é difícil engolir um sapo lá no serviço? É difícil engolir um sapo? Gente, eu estou passando uma aprovação no meu serviço, que é só pela glória, é só pela graça. E eu olho para aquelas coisas e falo assim: gente, se eu pudesse, eu sameava a mão. Eu sameava a mão. É ou não é? O natural da gente não é esse? Eu sameava a mão. Mas não. Porque São Paulo, no mesmo capítulo 5, a carta aos Gálatas, ele fala que as obras da carne, ela não tem comunhão com as obras do Espírito. Se a obra do Espírito é a alegria e a obra da carne é as rixas, as contendas, como é que eu vou ser da rixa e das contendas e falar que eu sou do Espírito? É melhor engolir o sapo. Engole o sapo, deu 6 horas, vai embora. Já reza 1000 ângelos ali, já fala: Nossa Senhora, me ajuda. Põe a mão na minha cabeça, senão o soco vai rodar. O soco santo. O soco santo. Mas não é fácil, meus irmãos, não é fácil. São Paulo, que eu dizia que era perseguidor da igreja. Gente, eu não sei se vocês já leram na Bíblia o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Gente, o apóstolo Paulo, ele apanhou, tinha um modo de punir antigamente, que era 40 chibatadas menos uma. Dava 39, porque se passar da 40, a pessoa esquecia a quantia e não parava de bater. Isso era costume dos judeus. O apóstolo Paulo recebeu 5 dessas, foi picado por serpente, naufragou, foi flagelado, foi isolado, naufragou, foi posto dentro do buraco. E ele diz para nós: alegrai-vos no Senhor. Repito, alegrai-vos. Alegrai-vos, irmãos. Alegria. O cristão, ele tem que pôr um sorriso com 40 dentro da boca e sair na rua. Entrar dentro da igreja, olhar para aquele irmão que ele não gosta, engolir o saco, falar: irmão, a paz. Paz de Jesus, o amor de Maria. Conta-se na história de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela tinha no convento uma irmã que era difícil, é igual aquela irmã do trabalho. Era difícil, mas difícil que dói. E toda vez que a irmã chegava perto dela, a Santa Teresinha estava rindo para ela. A irmã perguntou: Teresinha, mas eu te aborreço tanto. Por que você fica assim, tem tanto esse apreço comigo? Assim, porque é você que me leva, é você que me apresenta para o Senhor. Se eu não suporto coisinha minúscula no trabalho ou em casa, eu vou suportar uma perseguição, porque a gente pensa que não. A gente pensa que não. Mas você está achando que a gente vai continuar toda quarta-feira, 7 horas, no grupo de Rosa Mística, as portas abertas? Vai chegar um momento, meus irmãos, que não vai ter o grupo de oração Rosa Mística mais. Vai chegar um momento que não vai ter o grupo de oração de Jesus vivo mais, não. Vai ficar tudo de porta fechada. Existem revelações privadas que o Senhor vai ser tirado do sacrário. E quando nós chegarmos na igreja, aquela luzinha ali não estiver mais acesa, nós vamos perguntar: aonde está o Senhor? Porque quando a gente chega aqui, a gente vê aquela luzinha acesa ali, a gente já tem a certeza que o Cristo ainda está ali. Mas se esta revelação privada for verdade, ninguém é obrigado a crer nela. Mas muitas das revelações privadas se cumprem. Se ela for verdade e o Senhor foi tirado do nosso meio,
ninguém vai aguentar. É o que o padre, o Monsenhor João Zabir dizia: se não adorar, ninguém vai aguentar. Ninguém vai aguentar. Mas São Paulo, na mesma carta aos Gálatas, só que agora no capítulo 4, versículo 15, ele diz: onde está aquele vosso entusiasmo? Cadê aquele entusiasmo de quando o Senhor nos alcançou e a gente começou a seguir o Cristo? Cadê aquele primeiro amor? Onde a gente deixou? A gente chegava em casa, a gente pegava a palavra, a gente rezava a palavra, a gente rezava terços, a gente rezava rosários, a gente ficava 2 horas na frente do Santíssimo Sacramento adorando, a gente fazia jejum, a gente fazia penitência. PHM estou lá, Profecia do Avivamento estou lá também, Eusana Brasil estou lá, Rebanhão estou lá também. Cadê aquele entusiasmo que a gente tinha no começo? Cadê? É o que o Charles Dias sempre disse. Aonde a gente deixou o nosso desejo de santidade? Aonde a gente deixou? A gente não sabe mais aonde a gente deixou. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo pela carne. A gente está vivendo as obras da carne. E só uma pessoa que vive pelo Espírito, só uma pessoa que vive do Espírito pode viver, renascer, ser renovado, restaurado e levar alguém à restauração. Só isso. E os nossos lares? E os nossos lares? As nossas famílias? As famílias hoje só tem rixa, só tem divisão, só tem briga. Nossa Senhora de Fátima, aliás, a irmã Lúcia, numa correspondência ao cardeal Cafarra, ela dizia assim, que a última batalha de Satanás vai ser, a última batalha de Satanás contra o Senhor vai ser sobre o matrimônio, sobre a vida, porque é por meio do matrimônio que gera família, só por meio do matrimônio. Aí é hoje, essa praga de celular. Os casal deitam na cama e é um no telefone, o outro no outro. Os casal sentam na mesa para comer e é telefone. Taca telefone na criança. Taca telefone na criança. A criança está chorando. Toma. Telefone. Cadê? Como é que uma família vai aguentar? Por que os casamentos estão acabando? Por que os casamentos estão tudo sendo destruído? Minha esposa fala para mim assim. Minha esposa sempre se declara. Eu tenho que aprender um pouquinho com ela. Às vezes eu não digo tanto eu te amo como eu deveria. Eu preciso ser mais aberto. Mas quando se reconhece isso, já é fácil. Mas quando a pessoa sabe e não quer, uma casa sem o Espírito, sem o poder do Espírito, é fundada na areia. E se vier a chuva? Todos nós tiramos o Cristo dos nossos lares, como é que vai ter alegria? Como é que vai ter? É só pecado. Hoje em dia tem teologia para defender o pecado. A gente só quer pecado. Só pecado, vida do pecado. Isaías 59, versículo 1. Não é a mão de Deus incapaz de nos salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para nos ouvir, mas são os nossos pecados que colocaram uma barreira entre nós e o Senhor. Pega na mão do pecado e assim é nós. É assim que estão as coisas. Estava. Porque a partir de hoje, o Senhor quer restaurar a nós e as nossas famílias. Amém. O Senhor quer, o Senhor vai restaurar nós e as nossas famílias. Fé, é necessário fé, crer somente. São Marcos capítulo 5, versículo 36. Não temas, crê somente. Carta aos Hebreus capítulo 11, a palavra fé é citada 25 vezes. E no versículo 6 diz: sem a fé é impossível agradar a Deus, porque pela fé nós cremos que Ele existe, e pela fé
nós esperamos receber dele aquilo que nós procuramos. E o Senhor, Ele colocava no meu coração isso: famílias restauradas pelo poder do Espírito, homens e mulheres restauradas pelo poder do Espírito. E o Espírito Santo, Ele é a alma da nossa alma. É a alma da nossa alma. Gente, no seu dia acordou, pede o Espírito. Durante o dia, pede o Espírito. Na hora do almoço, pede o Espírito. Foi embora do serviço, pede o Espírito. Chega em casa, na hora que você for abrir o portão, você está estressado, você sabe que a sua esposa está te esperando, e não tem nada a ver com os problemas do seu serviço. Espírito, 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 Espírito. Entra dentro de casa, dá um beijo no seu cônjuge e pronto. E vai dormir. Espírito, Espírito Santo, só o Espírito. E nós iremos clamar este Espírito. Nós iremos hoje pedir esse Espírito, porque o Senhor não nos deu um espírito de timidez. Não nos deu um espírito de timidez. Se tem alguém aqui dentro dessa igreja, dentro dessa capela, que não conhece a pessoa do Espírito, você vai conhecer hoje. Amém. Você vai conhecer hoje. Sabe por quê? Porque o profeta Isaías, ele ensina: eis o tempo que o Senhor fez para nós, e hoje é o dia favorável. Hoje, quem aqui sabe se ao sair do grupo de oração vai viver ou vai morrer? Quem aqui sabe? E se agora, se este momento for o único que o Senhor está te dando? Quem sabe não é agora o momento de nós nos arrependermos dos nossos pecados? Quem sabe não é agora o momento de nós aceitarmos Jesus em nosso coração de verdade, pelo poder do Espírito? Chega de viver uma vida morna. Chega de viver como se nós não conhecêssemos o Espírito. A Santíssima Trindade habita em nós pelo batismo. E nós estamos deixando com que este Espírito fique em nós como que água parada da dengue. E Santo Agostinho, para terminar, para a gente orar, ele dizia a respeito do Evangelho de São João, capítulo 4, quando Jesus fala no versículo 10, assim com a mulher samaritana: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que vos pede, vós mesmo pediria, e eu lhe daria, e você não tornaria a ter sede, porque esta é água viva. E Santo Agostinho, doutor da igreja, ele ensina: a água, ela só é viva, ela só é pura quando ela é gerada diretamente da fonte. Então, nós estamos acostumados com o lamaçal do pecado, mas se nós queremos beber água pura e muito mais, água viva, a gente tem que ir na fonte, e a fonte é o Espírito. Então vamos ficar de pé, porque é agora este momento que nós vamos clamar. A gente vai clamar o Espírito como a gente nunca clamou na nossa vida. O Espírito Santo quer derramar em